A nossa paraxá Vaerá e Apareci, vocês podem sentar no chão aqui, quem estiver em pé, tá? Então, assim deve ter sido Esdras, Neemias com o povo, quando tinha que fazer as coisas que eles fizeram também. Então, a paraxá Apareci, Vaerá, ela vai descrever a ação de Adonai com 7 verbos, que você já conhece esses 7 verbos. Fazer, aqui ó, a partir do versículo 6 até o versículo 8, nós temos 7 verbos aqui: fazer, sair, socorrer, redimir, tomar, fazer conhecer e fazer vir para dá-los à terra prometida, né? A terra para o eleito. Olha aqui, ó. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, que vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, eu livrar-vos-ei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo, eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Elohim, então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios e vos levarei, tá vendo? A terra acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Então nós estamos cantando, essa hora chegou, de fazermos determinadas, tomarmos determinadas atitudes que precisamos fortemente na nossa vida. Semana passada, nós estávamos falando, Francisco, sobre a tribo de Levi. E aí eu disse assim para vocês: olha, se perguntarem a vocês de que tribo vocês são, vocês vão responder o quê? Somos da tribo de Levi, não foi? Então, nós olhamos ali que Adonai descreve na sua Torá, no capítulo 2 de Êxodo, toda a descendência de Levi. Quando ele fala que um homem da casa de Levi, foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. Só com uma palavra, Levi, ele descreve toda a descendência daquela tribo. Então, nós olhamos alguns detalhes sobre a tribo de Levi, mas hoje nós vamos precisar ver aqui no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 25, nós temos a genealogia de Levi aqui, que é a filiação das famílias, detalhadamente, com a finalidade de aproximar a tribo de Levi. A tribo de Levi é composta de sacerdotes e levitas. Então, os sacerdotes em suas funções e os levitas no seu serviço de cuidado com a tenda, de não deixar aproximar nenhum inimigo, e tudo isso aí que vocês todos já conhecem. Então, tanto sacerdote quanto levitas, eles todos vêm dessa linhagem de Arão, os sacerdotes, e de Moisés, a linhagem dos levitas, né? Então, a função da genealogia aqui é aproximar tanto os sacerdotes quanto levitas. Presta atenção e guarda esse verbo, aproximar. A função aqui é essa, que eles se tornarão o quê? Servidores do santuário. É isso aqui. Então veja comigo, olha só. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Versículo 16. Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libne e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Maali e Muzi, são essas famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefec e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abizaf, são essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel,
e ela lhe deu a Finéias. São estes os chefes das casas, segundo as suas famílias. Só de você ler a genealogia, você lembra que tem homens importantes aqui e que fizeram coisas grandes para Israel, com posições que eles tomaram. Arão e Moisés aqui juntos representam a tribo de Levi, que vai libertar o povo do Egito. Vou repetir. No versículo 26 e 27, você vai ver que Arão e Moisés, representando toda a tribo, eles vão libertar o povo do Egito. Olha aqui. Olha, são estes Arão e Moisés, aos quais o Eterno disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas milícias. Trata aqui de tropas, exército, bem equipado para se unir a um exército regular. São as milícias. Olha aqui, ó. Segundo os seus, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, segundo as suas milícias, uma tropa que é levada para reforçar uma outra. É isso aí. Lá dentro do Egito tinha um exército que ameaçou o faraó. Vocês estão lembrando muito bem disso, que ele teve muito medo de tudo isso. Então, o Eterno dá uma ordem para eles: tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Porque lá estavam as outras tribos também. São estes os que falaram a Faraó, está vendo? Rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Os dois simbolizavam toda a tribo de Levi. É isso que ele está falando aqui nessa genealogia. Então, essa semana foi uma coisa muito interessante, que o Espírito de Deus nos ensinou algo. Eu estava, Anderson, Arthur e que eu. Aí eu falei, o Espírito de Deus está nos ensinando algo. Quando ele disse assim, o Espírito Santo havia nos exortado, dizendo: aquilo que é precoce, vocês dominam. Ou quer dizer, vocês controlam. O que é uma coisa precoce? Uma coisa precoce é aquilo que dá fruto antes do tempo. É um fruto antes do tempo. Então, ele é precoce. Isso vocês dominam. Porque está fora da lei. Porque quem domina toda a estação, as estações do ano, são o Eterno. Então, o fruto que é dado fora da estação, vocês controlam. Porque vocês podem julgar, vocês podem rejeitar. Mas o fruto que dá na estação própria, vocês não dominam. O que ele estava querendo dizer com isso? O fruto na estação própria, não há controle. Por quê? Porque o tempo já chegou, que nós estamos cantando. É esta a estação própria para deixar o Egito. O tempo já chegou, Elohim deu a cidade, você não cantou alegremente? Por isso que eu falei, eu não combinei com os levitas. A hora chegou. A hora chegou, a hora chegou. A hora chegou de tomar a cidade. Então, nós temos algumas ações que precisamos fazer para que isso aconteça. Então, esse fruto que dá na estação própria, está na estação própria de sair do Egito. Então, todo aquele que não quiser sair do Egito, nós teremos que tomar uma posição para com ele. Todo aquele que quer continuar casado com o Egito. Nós não vamos ter que tomar posição como assembleia, com as crianças, com o povo todo, igual fazia Esdras e Neemias. Por quê? Porque para para que você saia do Egito, Elohim deu mandamento para Faraó e para os hebreus, muito mais para os hebreus. Aqui, está aqui, ó, capítulo 6, versículo 13. Olha aí para você ver comigo. Olha só. Ele vai ordenar a Moisés e Arão que façam sair o povo, não foi? Mas a mesma ordem é dada a Faraó. A mesma ordem que dá aos filhos de Israel, ele dá a Faraó. Porém, os hebreus têm mais responsabilidades, porque sua inclusão na questão sugere uma necessidade de escolha. Se você quer permanecer ou você quer sair, é isso que ele está dizendo. Você quer permanecer ou você quer sair do Egito? Essa é a responsabilidade maior de Israel. É uma responsabilidade na saída do Egito. Olha aí, todavia, o Eterno falou a Moisés e Arão e lhes deu mandamento
para os filhos de Israel. Mandamento. Sair do Egito é mandar. Sair do Egito é mandamento. Aqui, ó. E para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, é um mandamento ter que sair do Egito. Mas antes de você sair do Egito, que nós vamos fazê-lo agora mesmo, eu quero te mostrar aonde nós falamos outro dia, que eu quero pegar um pedacinho da palavra da semana passada, que nós dissemos que Levi significa unir e juntar. Estão lembrando? E que ali, numa única palavra com 4 letras, ele define toda a descendência de Levi e de Arão. Então, nós falamos do papel sacerdotal da tribo de Levi, que quando Moisés dá aquela bênção em Deuteronômio, no capítulo 33, do versículo 8 até o versículo 11, que eu falei, podem dizer, nós somos da tribo de Levi, mas você tem que encaixar-se dentro daquela bênção de Deuteronômio 33. Quando ele fala ali daquela bênção, ele fala de um papel definido da tribo de Levi. Um papel completamente... É isso que eu quero que vocês compreendam. Um papel definido da tribo de Levi. Que definição é essa? O ramo... Quando é que foi definido? Quando aquele ramo de Arão floresceu. Porque ali era um juízo. Ali era um juízo. Ali ele definiu. Então, a bênção está dentro daquela definição de Números, capítulo 17, do versículo 1 até, acho que o versículo 10. Quando a vara de Arão floresce. É ali que Adonai define. É ali que ele define. Então, você vai ver, nós falamos da amendoeira, você já conhece tudo isso aí, eu não vou parar nisso aí, que nós falamos semana passada, né? Mas eu quero te mostrar uma questão aqui, falamos da vigilância, né? De Jeremias, quando ele foi perguntado, que vez Jeremias, o Espírito Santo perguntou para ele, eu vejo uma amendoeira, ele diz. Aí Elohim, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Ele viu uma questão, Jeremias, definida para a tribo de Levi. Ele viu uma questão definida. Então, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, para trazer os julgamentos, os juízos, as promessas que trará o seu povo em asas de águia, para retornarem, tudo isso aí que ele está falando, né? Então, a bênção de Moisés faz distinção entre as duas partes da tribo de Levi, os sacerdotes. Presta atenção no que eu falei, a bênção de Moisés faz distinção entre as duas partes, entre os sacerdotes que administram o sacrifício no templo e os levitas, encarregados da liturgia, encarregados do ensino e da manutenção do santuário. Deles e dos outros. Coisa séria, né? Então vamos lá. Vamos observar a bênção de Deuteronômio, capítulo 33. Eu quero só ir nessa bênção e depois nós vamos orar. Esdras, capítulo 9. E nós precisamos tomar uma decisão como assembleia. De deixar o casamento com Roma. Então, para Levi ele diz, teu tumins e o teu urins, olha. Versículo 8. De Levi disse, dá, ó Elohim, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel. Normalmente vem escrito urins e tumins. Aqui está invertido. Tumim primeiro e urins depois. Porque urins é luz, tumins contaminação. Observe a inversão dos termos. Uma vez que urim geralmente é mencionado em primeiro lugar. O sumo sacerdote carregava seus instrumentos sagrados aqui, ó. Aqui no peito, que ele carregava. Sobre o seu coração. Por meio deles, ele interrogava a vontade de Adonai. Então, o símbolo do sacerdócio, onde sua menção aqui aparece na tribo de Levi. Primeiro, ele terá que separar aquilo que é contaminado para que ele veja a luz.
Observe a bênção de Levi para você abrir a sua boca e dizer: eu pertenço à tribo de Levi. Se você ainda não sabe separar, pelo menos por esperança, que o Eterno há de te ajudar, você assim o faça. Em nome de Yeshua. São do homem do teu bem-querer, ó. Olha aí, ó. Do teu homem que te é fiel, ó. Que experimentastes em Massá, e com quem contendestes nas águas de Meribá. Você se lembra que em Números, no capítulo 20, trata do juízo da casa de Levi, que é Arão, ali, Miriam primeiro, porque não pense que por você ter privilégios e fazer parte da tribo de Levi, você vai ser poupado. Não ignore isto, porque você vai cair do cavalo. Não ignore isso. Por você fazer parte de uma tribo tão nobre, onde tem sobre ela uma responsabilidade enorme, mas também tem uma cobrança muito maior. Você viu lá, em Êxodo 6, versículo 13, o mandamento para Israel: sair do Egito. Sair do Egito. É mandamento. Então, os levitas, olha o versículo 9, são devotados. Ele disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi. Aqui está falando da devoção dos filhos de Levi a Elohim, que põe o seu dever antes de qualquer vínculo familiar. Olha aí, ó. Não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos, não guardou a tua palavra e observou a sua. Mas guardou a tua palavra e observou a sua aliança. Então aqui eles põem o dever de servir e de servir acima de qualquer vínculo familiar. Não é? E você sabe disso, lá no Novo Testamento, Yeshua batendo nessa tecla: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você sabe disso. Eu não preciso, para essa congregação madura, e nem para os que estão na internet, continuar dizendo isso, porque vocês são maduros o suficiente, né? Então, o pacto que Adonai conclui com sua tribo sacerdotal, nós cantamos. Está lá em Malaquias 2. Sabereis que este mandamento enviei para que me alie. Olha o pacto sacerdotal e levítico. Sabereis que... Assim, não é? Isso aí vocês não sabem também? Vocês cantam a música de velho, ó. Ó, de velho. É essa aliança que nós vamos fechá-la lá em maio. Essa aliança que nós vamos fechá-la lá em maio. Agora, olha o versículo 10. Eles ensinarão teus julgamentos a Jacó. Olha aí. Eles ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua Torá a Israel. Colocarão incenso em tua narina, o sacrifício total sobre teu altar. Irmãos, não tem como falar sacrifício total sobre o teu altar. Não tem como falar de um sacrifício total sem ir a Levítico capítulo 1 e analisar o versículo 2 outra vez e repetir isso outra vez a vocês. Aqui eles fizeram: ele ensina os teus juízes a Jacó e a tua Torá a Israel. Ele oferece incenso diante das tuas narinas e holocausto e o erguido sobre o teu altar. Vamos lá, Levítico, capítulo 1, só um minutinho eu vou tomar da atenção de vocês, que eu não vou me demorar. Levítico, capítulo 1. Versículo, nós precisamos entender essas coisas. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, versículo 2, do capítulo 1 de Levítico, versículo 2 do capítulo 1. Não tem como falar de um sacrifício total, exigido ali na bênção sacerdotal e levítica de Deuteronômio, capítulo 33, sem vir aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um humano entre vós apresentar um presente a Adonai, quando um humano apresentar um presente a Adonai, a oferta ao Eterno, apresentareis vosso presente. Um animal
ou um bovino ou um ovino. Um animal, um bovino e um ovino. Algumas traduções dizem um quadrúpede, ou um bovino ou um ovino. Aqui na nossa tradução habitual diz, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Foi engolido o animal. Antes do gado e de ovelhas, você encontra a palavra animal. Antes de ofereceres um presente ao Eterno, trareis os vossos presentes. Apresentareis vosso presente, um animal, um bovino e ovino. Um presente, no hebraico, é o corban. Você já sabe disso. Palavra formada pela raiz garab, que significa aproximar o homem de Adonai. O presente é para te aproximar dele. O presente é para você e eu nos aproximarmos dele. E todos que participam do sacrifício. Por quê? Se o Francisco oferece um presente com todo cuidado, que agrada a ele e que agrada a Adonai, todos nós que estamos aqui seremos beneficiados. Todos nós que estamos aqui seremos beneficiados. O presente é a manifestação concreta desse amor que vai se expressar de várias maneiras. O presente, o corban, é a expressão concreta desse amor, que ele vai se expressar de várias maneiras. Pois a palavra corban foi estendida até prece. Se você apresenta as suas orações como um presente, a palavra corban, presente, foi estendida até, você pode apresentar uma prece, você pode apresentar uma meditação na palavra e você pode apresentar uma ascese, que também é sacrifício. Então, a oração é sacrifício, a meditação na palavra é sacrifício, a ascese é sacrifício. O que é a ascese? É uma série de exercícios, cujo objetivo é o aperfeiçoamento. A ascese é uma série de sacrifícios, cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. Então, tanto a oração, quanto a meditação na palavra, quanto a ascese, também é um presente. Também é um presente. Por quê? Porque a palavra corban foi estendida às outras ofertas, como prece, meditação na palavra e como ascese. Os animais permitidos no corban, o presente, a oferta que é feita, os animais que são oferecidos a Adonai são aqueles que constituem a mais rica alimentação do homem. O gado, a ovelha, e quando você se alimenta das suas próprias, você é alimento para você mesmo. Você se alimenta de você mesmo. Então, olha os três aqui, o animal, o gado e o ovino. O texto da Torá trata-se aqui da oferta do presente Adonai de animais domésticos. O homem é doméstico, o boi é doméstico, a ovelha é doméstica. Não estamos tratando de animais selvagens. O presente Adonai é dado de animais domésticos. A enumeração especificamente dos animais, o animal, o boi ou o ovino, essa enumeração aqui define mais gênero do que espécie. Deixe-me repetir. Essa enumeração aqui define mais gênero do que a espécie. Por quê? O gênero é a classificação dos seres vivos, que reúne espécies vizinhas aparentadas. Na nossa natureza carnal, nós somos aparentados quando ficamos irados a um boi. A um boi, porque a ovelha é muito mansa. Mas somos aparentados a um boi, não somos? Por isso que a ordem aqui é mais em gênero. Animal, bovino e ovino. Por apresentarem entre si semelhanças constantes. Quando ficamos bravos, não somos iguais a um animal irracional? Estou falando mentira? Então, esta ordem aqui é mais de gênero. E não de uma enumeração de quantidade de animais. Seu presente é um erguido. De um bovino. Ele o apresentará macho intacto. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro para satisfação diante de Adonai.
para sua satisfação diante de Adonai. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto, a nossa tradução, segundo a Septuaginta, é holocausto. Holocausto significa aquilo que é queimado. Aquilo que é queimado, de acordo com a Septuaginta. Mas no hebraico é erguido. Aquilo que sobe, ó a diferença. Aqui é holocausto, segundo a Septuaginta. No hebraico é erguido. Holocausto significa foi tudo queimado. Erguido significa aquilo que sobe. Não é? Aquilo que sobe. Então, o que vai acontecer aqui? O ofertante, ele vai subir a rampa, estão lembrando desse ensino, que leva ao altar, para onde ele conduz o animal. A minha natureza animal, que quando eu fico bravo, fica semelhante a um boi. Com o ovino ou com a parte do boi na mão para oferecer a Adonai. Então, o que nós precisamos? É o homem conduzindo o animal, se conduzindo a sua natureza perante Adonai, ele vai subir na rampa assim, com a esperança que Adonai o receba. Então, ele tem que satisfazer-se em se oferecer. Ele tem que estar satisfeito para que Adonai possa aceitar a minha e o seu presente. Você já viu quando você compra um presente para alguém? Às vezes o Espírito Santo vem sobre você e fala, dê isso aqui a alguém. E aquilo te satisfaz que você vai presentear o Roberto, o Ulisses. Então você se enche de satisfação e sabe que o seu irmão vai também se encher de satisfação. É isso. Você tem que ser satisfeito do presente que você vai levar, que é a sua natureza animal, que Paulo fala bem lá em Coríntios, no capítulo 15. Bem, mas bem. É a natureza animal que você leva, mas você está levando com satisfação. Senão, ele não recebe. O presente tem que satisfazer a quem oferece e quem vai receber. Senão, não resolve, Léo. Senão, não resolve. Você e eu vamos subir em direção ao altar para ser sacrificado, a fim de fazer o quê? Obter o perdão divino. Porque na nossa natureza carnal, nós ofendemos a Elohim, aos irmãos, a todos. Nas nossas opiniões próprias, nas nossas decisões próprias, naquilo que eu quero fazer, e não consulto ao Eterno, não aceito conselho, não aceito opinião, e apareço um bom touro. Pareço um touro. Como Jó espera, quando ele oferece o sacrifício pelos seus filhos, ele espera o perdão divino. Era para isso que Jó sacrifica lá no capítulo 1. Então, você vai ver em Levítico 1:3, que você diz assim, ó, na parte B, a entrada da tenda da congregação oferecerá o seu presente. O homem do povo só pode ser admitido diante da tenda. Olha o que eu disse. O homem do povo. O homem do povo. Porque ele vive para servir o povo. É isso que a tribo de Levi tem que ter no coração dela. Porque ele se apresenta na tenda, porque ele é portador de um presente, de um corbã. Como acontecia quando acontece se você for a Brasília visitar a presidente Dilma. E o interessante, o Leonardo Reuter, ele falou para mim assim, eu vou a Israel, ele vai resolver negócios em Israel. Mas eu vou levar um presente para o seu Gabriel. Aí eu falei, olha que Gabriel é anunciador. Miguel é o protetor de Israel. Né? Gabriel é anunciador. Mas eu vou levar um presente para ele. Por quê? Porque ele vai se apresentar diante de uma pessoa mais importante que ele. Ele o considera superior a ele. Então ele vai com a sua mão carregada de presente. Assim, se eu for me apresentar a presente Dilma. Eu tenho que marcar audiência, eu vou preparar um lindo presente, porque eu vou me apresentar no Palácio Real. Aí nós queremos nos apresentar diante do rei,
de toda a terra. De qualquer jeito, numa lambança pura, numa roupa toda suja, num coração imundo, e vamos nós. E de mãos vazias não te apresentarás. Com gratidão retribuirás. Está vendo? Para a satisfação de Adonai e para a satisfação de quem está levando. Nós temos aqui uma ambivalência na palavra satisfação. Olha aqui, ó. Ó, quer ver? Ó? A entrada da tenda da congregação para que se ache favor perante ele. Para satisfação diante de Adonai. Aqui é uma ambivalência, dois significados. Nós temos aqui, o presente deve ser de pleno acordo do ofertante e o presente deve agradar plenamente a Adonai. Por isso que é uma ambivalência. E deve satisfazer o ofertante e deve satisfazer a Adonai. Em seguida, a transferência das faltas para o animal. Olha aqui, você vê no versículo 4. Porá o sacerdote a mão sobre a cabeça do holocausto, do erguido da oferta, que é o animal, para que este seja aceito a favor dele para a sua expiação, para a sua bênção. Então, ele põe a mão sobre a cabeça do erguido, daquele que sobe. Ele põe a mão na cabeça do holocausto, daquilo que é queimado, ele põe a mão naquilo que sobe, na sua natureza carnal. Por quê? Porque ele transfere para ela a culpa de tudo aquilo que levou o homem a fazer. É a nossa natureza grossa, grosseira. Por isso que quando Ezequiel vê aquele perito, no capítulo 40 de Ezequiel, porque vocês pensam que o anjo, sabe quem faz a perícia na nossa vida? Se nós estamos assim com Adonai ou não estamos? O anjo. Ezequiel diz que é o anjo, capítulo 40 de Ezequiel. Ali um perito, ele vem fiscalizar como você e eu estamos. Ele traz sobre ele o bronze. O bronze significa, é um metal que significa julgamento. Aí depois, você vê no capítulo 41, ele mede aqui, mede ali, ele está medindo o templo. Medindo a nossa vida para ver se ajustamos aos padrões espirituais. Não é? Se estamos ajustados. Então, ele aceita por esse, e ele o aceita por ele para absolvê-lo. Adonai vai aceitar quando ele impõe a mão sobre o animal. Lembra de Levítico 16? Exatamente isso. Esse gesto faz com que ele seja aceito por Adonai em lugar do homem, para absolvê-lo. Então a mão é colocada sobre a natureza que te levou a pé. Que coisa linda. Irmãos, quando eu vejo isso, eu fico apaixonada cada vez mais pelo Eterno. A misericórdia dele, a forma que ele faz com ele, nos ama demais. Eu costumo dizer, Senhor, que tu achaste graça em nós. Voltemos à bênção de Levi. Vai lá para você ver. Uma outra coisa, no versículo 10, a parte B. Deuteronômio 33. Somos a tribo de Levi. Versículo 33. Colocarão incenso em tua narina, o sacrifício total sobre o teu altar. O incenso são as orações, que é uma condicional, pois sua fumaça desempenha um papel importante nas liturgias. O incenso é uma condicional, a prece, a oração. Por isso que ela se torna um sacrifício grande, a oração. Por quê? Porque ela desempenha um papel importante na liturgia, perfumando o ar e expulsando os maus espíritos. A prece é uma condicional, não pode faltar. Olha aqui, ó. Ele oferece incenso diante das narinas de Adonai. E o erguido sobre o teu altar, tá vendo? O sacrifício total sobre o teu altar, porque você se entregou totalmente. Você e eu nos entregamos totalmente, levando a nossa natureza animal e parte do animal, do bovino, do ovino na nossa mão e fomos nos apresentar a ele. Esse é o sacrifício total. Por isso que Paulo clama, eu vos rogo pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Por isso que ele faz isso.
Por isso que você tem que entender que você não se aproxima de Elohim para perfumar as narinas dele sem oração. Porque a oração é um incenso que vai expulsar os demônios que vêm te perturbar. Aconteceu um fato quarta-feira muito interessante. Aqui na congregação ficaram 9 pessoas orando. E lá na BIT mais 9, porque eu fico quase todo o tempo lá, né? Então eu estava lá com 9. E a Rita Alvino estava aqui com mais 9. O Eterno dividiu no número 9 perfeito, nos colocando orando. Aqui estava um mafuá aqui na montanha. Porque os bichos, todos. E o que a prece estava fazendo? Perfumando o ar para que os demônios saiam. Então não podia faltar oração aqui. Nós estávamos orando lá, não podia faltar lá. Não podia faltar por quê? Porque graças a Deus, foi nesse dia, Anderson, Arthur e Leonardo. Foi no outro? Não, foi no dia de 25. Foi nesse mesmo dia. Não podia faltar oração lá. O ladrão tentou entrar, encontrou 2 homens fortes. Não tinha nem uma fraquete dessa. Fortes. Aí quando viu Anderson Arthur, não foi antes? Então tinha que vigiar lá, tinha que vigiar aqui. Tinha que ter oração lá, tinha que ter oração aqui. Por quê? Porque ela perfuma. Ela expulsa os demônios. Olha o versículo 11. Abençoa Adonai teu exército. Olha aqui. Abençoa o seu poder, ó Eterno. Abençoa o teu exército e a obra das suas mãos te agrade. Acolhe-o. E o ato das suas mãos acolhe. A bênção de Levi. Mutila os rins dos seus opressores. Olha aqui, olha aqui. Fere os lombos, aqui na nossa tradução diz da Septuaginta. Fere os lombos dos que se levantam contra ele. Ele diz, mutila os rins. Os rins são órgãos filtradores do nosso organismo. Se não filtrar, meu amor, você vai falecer, vai entrar em óbito, né? Então, ele diz, mutila os rins dos opressores, e que eles não se levantem jamais os que te odeiam. Ele diz, abençoa Adonai seu exército. É um exército que, conforme as nossas atitudes, nós vamos aproximar esse exército. Joel descreve, vamos lá para vocês verem, esse exército. Fala, né, meu filho? Nós vamos na Torá depois. Mas olha aqui em Joel. Olha esse exército que você está cantando. A hora chegou, a hora chegou. Né? Tomemos a cidade tal e tal, né? Joel, capítulo 2. Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Bacuque. Ih, já passei aqui. Oséias, tem hora que você se... Oséias 2. Olha o versículo 7. Tem que cantar a música de Rogério. Não é Joel. Não é Oséias, não, gente. Então, versículo 7 até o versículo 13. Olha esse exército. Abençoa, Adonai, seu exército. Olha aqui o exército. Está achando que ele é pequeno? Você está achando que é só você que pertence à tribo de Levi? Você está achando? Olha aqui, como valentes eles correm. Como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Vai cada um pelo seu carreiro. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra. Abalam-se os céus. Enegrecem-se o sol e a lua, retiram as estrelas o seu resplendor. O Eterno troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial e poderosos são os que executam a sua palavra. É a tribo de Levi. Está vendo? O dia do Eterno é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro. Por quê? Além de ter um exército mundialmente montado, um exército espiritual, precisam de voltar alguns.
Precisam de retornar alguns. O que eu quero é que você, se não se alistou, aliste nesse exército. Porque nós estamos aonde? No fim. O que você quer que a gente leia em Números? Em Números capítulo 2, verso 17, ele fala sobre a partida desse exército. A partida desse exército, é verdade. Números capítulo 2, versículo 17. Olha só que lindo. Muito bem, Léo. Olha só. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se acamparam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Que coisa linda, né? O mesmo exército de Joel é esse exército que a Torá está falando. Mas o que nós precisamos fazer? Vamos lá em Esdras, no capítulo 9. Nós vamos ter que orar Esdras 9, mas nós vamos ter que concordar como Assembleia que aquele que não quiser deixar Roma, a sua mulher, que é Roma, abandonar essa esposa aí, nós vamos ter que declarar que seus bens serão confiscados e que ele está fora da congregação do Eterno. Está achando pesado esse negócio? Os bens confiscados, confiscar os bens, se você está dizendo que é da tribo de Levi, então nós vamos ter que fazer as coisas certas para retornarmos, não é verdade? Confiscar bens é uma transferência dos bens para o Estado, de todos, ou parte dos bens em particular, em consequência, ou os bens todos, ou parte dos bens em consequência de um crime. Não é? O crime aqui é a contravenção, Roberto. O crime aqui de confisco é a contravenção, a transgressão de disposição estabelecida em regulamentos e contratos. Ouviu só? Vou repetir. O confisco aqui é de todos os bens ou parte deles. E considerado fora da Assembleia, aquele que não quiser deixar a esposa Roma. Não é? Não é? Esposa casada com Roma. Continua com as práticas romanas, celebrando Natal e essas coisas. Agora é hora de confiscar seus bens. O confiscar significa a transferência do seu bem para o Estado. É para o Estado espiritual, que vai ser tudo transferido. Viu? Ou todos os seus bens ou parte deles. E nós vamos concordar como Assembleia, como fez Neemias. Por quê, irmãos? Porque por causa da consequência de um crime. E esse confisco é a contravenção, que significa a transgressão de disposição estabelecida na Torá, em regulamento da Torá, e contratos que foram estabelecidos. Não estou certa, Roberto? E a prevaricação, é a contravenção e a prevaricação. Prevaricar aqui é faltar no cumprimento do dever. O que ele falou hoje de manhã? Eu estou em linha com quem pregou de manhã? Eu estou em linha com os levitas que cantaram? Nós estamos todos falando a mesma linguagem. O outro não sabia que não tem que celebrar Natal? Então ele é um contraventor. Ele é um prevaricador. Não é não? Não, prevaricar aqui, ó, faltar no cumprimento do dever. Jurídico é funcionário público. Um crime de prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo. Por interesse próprio, isso aí. Ou por má fé. Ou para satisfazer, pensa, então não tá dentro da história aí com Roma? Então, o confisco é por causa da contravenção e por causa da prevaricação. Ah, parabéns, Léo, porque nós fazemos um serviço público. Por isso a Assembleia tem autoridade de lhes confiscar os bens. Isso é muito sério. Vamos lá. Esdras capítulo 9. Aqui, no capítulo 9, Esdras orando pela infidelidade daqueles que retornaram do exílio, que estavam casados com mulheres estrangeiras. E nós que queremos retornar e queremos continuar casados com Roma. Nós vamos ter que abrir mão de Roma, irmãos.
E Esdras chora, ora. Olha no capítulo 10. Enquanto Esdras orava, confessava, chorando, prostrado diante da casa de Elohim, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação. Olha aqui as crianças todas conosco, ó. Da mulher, criança, menino, criança de peito, tá tudo junto aqui. E eu não pedi não, hein? Eu não pedi que eles viessem, não. Não pedi não, irmãos. Foram eles lá do serviço infantil que resolveram descer. Você acredita, irmã Regina, nisso? Está todo mundo junto aqui para formar uma assembleia. Pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis a nosso Elohim. Casamos com mulheres estrangeiras. Continuamos casados com Roma, dentre os povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com nosso Elohim. É aquela aliança que vamos fazer em maio. Que despediremos todas as mulheres e que os que delas são nascidos, conforme o conselho do Eterno. E dos que temem ao mandamento do nosso Elohim. Faça-se conforme a Torá. Aí, ó, o confisco aí. Por causa de quê? Porque o nosso bem é público. Levanta-te, a ti pertence esse negócio, falou com Esdras. Nós seremos contigo, portanto, ser forte e age. Assim Esdras se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. É isso que eu quero que vocês façam, que vocês jurem. Então se levantou Esdras de diante da casa de Elohim, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ele não comeu pão, ele não bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Fizeram passar pregão por Judá, a Jerusalém, e todos que vieram do exílio, para que se ajuntassem em Jerusalém. Todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo a decisão da Assembleia, dos príncipes dos anciãos, todos os seus bens seriam confiscados, por causa da contravenção e da prevaricação. E ele mesmo excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Não está incluído naqueles que retornam. Aí, dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém. No 20º dia do 9º mês. Isso é dezembro, tá? Todo o povo se assentou na praça de Elohim. 8 de dezembro, mais ou menos, no ano 457 antes de Cristo, foi que isso aconteceu. Mais ou menos. Todo o povo se assentou na praça, na casa de Elohim, tremendo por este negócio por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós fostes infiéis, casaste com Roma, multiplicando a culpa de Israel. Agora confessai os vossos pecados ao eterno Elohim de vossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras. Eu quero ouvir de todos vocês. Olha aqui, ó. Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Mas o povo é muito e é tempo de grandes chuvas. Não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de 2, porque somos muitos os que fomos infiéis neste. Nós que fomos infiéis, tá? Nós que fomos infiéis. Decidam os nossos príncipes por toda a congregação. Então que todos que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos e os juízes de cada cidade, até que desvie de nós o ardor da ira do nosso Elohim por esta coisa. Somente 4, olha aqui, Jonatas, filho de Azael, Jezeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e Sabetai, o levita, se opuseram a isso. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Esdras, o sacerdote, escolheu homens cabeça de famílias, segundo a casa de seus pais, e todos designados por nome, no 1º dia do 10º mês, assentaram-se para averiguar este negócio. E no 1º dia do 1º mês, de Nisan, lá na Páscoa, acabaram de tratar de todos os homens que haviam casado com Roma. Então os filhos dos sacerdotes acharam-se estes que haviam casado com Roma,
dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Jadalias. Deram a sua mão comprometendo. Está vendo? Tinham sacerdotes também. Deram a sua mão comprometendo-se a despedir suas mulheres, despedir Roma, pela sua culpa, ofereceram um carneiro do rebanho. Nós vamos ficar de pé e nós vamos fazer isso todos junto com as nossas crianças, orando. Vou pedir ao Francisco, ao Léo, ao Roberto, que orem Daniel, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 19, e dizendo que sejam confiscados os bens daqueles que se opuserem a deixar Roma e sejam excluídos da congregação daqueles que retornam. Muito sério, mas precisa ser feito. E assim, todos nós concordamos. Vamos dizer amém. Amém. Não, o amém está muito fraco. Amém. Essa congregação tem autoridade para fazer isso. Não temam a ninguém. Daniel 9, a partir do versículo 4. Podem orar. Daniel 9, do verso 4 até o 19. Orei ao Eterno, meu Elohim, confessei e disse: ó Eterno, Elohim grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Eterno, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Eterno, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Eterno nosso Elohim pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Eterno nosso Elohim, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá de Moisés, servo de Elohim, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízos que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Conforme está escrito na Torá de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Contudo, não buscamos o favor do Eterno nosso Elohim, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade. Por isso o Eterno vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Eterno nosso Elohim em todas as obras que faz, contudo não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Eterno nosso Elohim, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê nestes dias, pecamos e procedemos impiamente. Ó Eterno, segundo todas as tuas justiças, apartes a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, ó nós, Elohim nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Eterno. Inclina, ó Elohim meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Eterno, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Eterno, atendes e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Elohim meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Eterno, nós queremos te agradecer
Nós queremos te bendizer pelas tuas bênçãos, pela tua palavra, por esse juramento, por essa aliança, que hoje nós estamos firmando mais uma vez com o Senhor, Pai. Nós queremos dizer que assim seja, que faça conforme convém a nós fazer, para que a tua vontade venha se cumprir no meio de nós. Nós recebemos essa tua palavra que vem do teu trono, porque verdadeiramente nós temos pecado contra o Senhor. Temos, ó Pai, nos ajuntado com os povos dessa terra e com aquilo que Roma tem feito e estabelecido neste mundo. Mas nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. E nós agradecemos ao Senhor que tem nos tratado como filhos, a quem o Senhor ama e quem o Senhor quer que nós retornemos inteiramente para o Senhor e para a tua palavra. Assim nós assumimos esse compromisso contigo, de verdadeiramente, ó Pai, tomarmos o lado do Senhor, nosso Elohim, e de estabelecermos a tua vontade. Que não venhamos fazer isso simplesmente com os nossos lábios, mas verdadeiramente com o nosso coração. Nós viemos tomar uma posição diante do Senhor, para que o teu nome venha se cumprir no meio de nós, e que verdadeiramente o Senhor venha se revelar a nós, como o Senhor revelou a Moisés e a toda a nação de Israel. Que assim venha se cumprir a tua vontade no nosso meio, e que verdadeiramente, ó Pai, nós viemos declarar como Jó, que verdadeiramente nós não somos nada, que antes nós ouvíamos falar de ti, mas agora verdadeiramente os nossos olhos te veem. Que se cumpra isso na vida de cada um nessa congregação, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que assim seja esse juramento e essa aliança, selada por toda essa congregação, que verdadeiramente cumpriremos a tua vontade. E se assim não fizermos, que o Senhor faça conforme o Senhor estabeleceu, que os nossos bens seriam, ó Pai, confiscados, conforme tu queres, porque tudo que nós temos pertence ao Senhor e nosso Elohim. Que o Senhor não venha, ó Pai, deixar que nós venhamos permanecer nos nossos pecados, para que o Senhor venha nos excluir dessa assembleia, mas que verdadeiramente venhamos tomar, ó Pai, a posição da tua palavra, para que venhamos ser inseridos no teu livro, no livro da vida, e assim o teu nome venha a ser estabelecido e glorificado no meio de nós. Seja feito conforme a tua vontade, não somente conosco que aqui estamos, mas também com os nossos irmãos que estão na internet, e com a geração futura, ó Pai, que há de estabelecer a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado e eternizado de eternidade em eternidade. É o que nós oramos e pedimos, não confiado na nossa justiça, como nós lemos, mas nas tuas muitas misericórdias. Por isso, ó Eterno, ouve e atende e opera sem tardar, por amor a ti e às promessas que o Senhor fez aos nossos pais. É o que pedimos e oramos no nome de Yeshua HaMashiach.